Olá, meu oitavo ano! Boa noite para vocês, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí passando a semana nessa quarentena, né? Mas nós estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos corrigir os exercícios que foram passados na semana passada sobre os elementos da narrativa. A gente explicou para vocês o significado de cada elemento, passamos exemplos, e eu pedi que vocês aplicassem esses elementos ao livro paradidático de vocês, Os Meninos da Rua Paulo. Nós vimos na semana passada que todo o texto narrativo, para que ele tenha lógica, para que ele seja coerente, é preciso que haja, então, os seus elementos, ele precisa ter uma estrutura. Tá? Então, os elementos da narrativa são imprescindíveis para que eles tenham lógica, né? Para que nós possamos entendê-lo. Então, vamos lá. Leia o capítulo 1 do livro paradidático, Os Meninos da Rua Paulo, e destaque os seguintes elementos da narrativa. Então eu pedi que vocês vissem o tipo de narrador. É claro que há alguns elementos que serão únicos para todo o livro. Alguns, já outros serão específicos para determinados capítulos do livro, tá bom? Então o tipo de narrador é o narrador observador no capítulo 1. Mas nós conseguimos ver esse tipo de narrador em toda a narração. Tá? Em todo livro, o tipo de narrador é narrador observador. O que é o narrador observador? É aquele que conta a história, porém ele não participa dela, diferente do narrador personagem. O narrador observador, você consegue entender, né, ou digamos que perceber que é esse tipo de narrador pelos verbos. Os verbos se apresentam em terceira pessoa. Ele, eles, tá ok? Então, vi o verbo na terceira pessoa, narrador observador, tá? Personagens. No capítulo 1º, nós temos como antagonistas os meninos que se reúnem no ground, ou os meninos da Rua Paula. Digamos que eles seriam os meninos do bem, né? E os antagonistas, que são os meninos lá malvados, podemos dizer assim, são os camisas vermelhas, que queriam tomar o ground. A gente já estudou bastante sobre o livro, né? Então a gente conseguiu ver o perfil de cada grupo. Então, os personagens ali no primeiro capítulo são esses dois, tá ok? O tempo é um tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo que trata-se, né, de meses, de dias, são os dias normais, corridos, dia 1º, dia 2º, dia 3º, as horas também, são os dias, as horas que nós estamos acostumados a viver, tá bom? Então, tempo cronológico, conta-se toda a história ali de uma forma coerente, de uma forma lógica e dentro de um tempo também lógico, tá ok? O espaço é físico, né? Eu coloquei aqui rua / escola, porque no primeiro capítulo, logo nas primeiras linhas, a gente já visualiza ali os meninos, né, fazendo bagunça, coisa que vocês não fazem, né? Fazendo bagunça já nos primeiros momentos da aula, e a gente já vê ali até o professor na hora de liberar, e eu me senti assim dentro da sala de aula, me senti aquele professor, hein? Quando toca o sinal, todo mundo desesperado, sai correndo, pega as suas mochilas, não é assim que acontece com vocês? Então, com os meninos aconteceu a mesma coisa. E então o espaço no primeiro momento do capítulo 1, é a escola, é onde acontece toda a narrativa. Já no final do capítulo 1, o espaço indicado é a rua, tá bom? A rua ali, aparece os meninos lá, os meninos da Rua Paulo, começam a contar o que os meninos, né, lá, os camisas vermelhas fizeram, enfim, é toda uma narrativa ali no finalzinho. Então, os espaços, no caso, são esses dois, a escola e a rua no primeiro capítulo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa matéria. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe. Beijo grande.